gente vai falar agora sobre um assunto que preocupa muita gente e não é sem motivo: montar um bom currículo. Às vezes, você pode ganhar ou perder uma vaga de emprego por conta de um currículo mal feito ou bem feito. Sobre isso, a gente vai conversar com o especialista em recursos humanos, Ricardo Carpati. Boa tarde. Boa tarde, um prazer. O prazer é todo meu, obrigada por ter vindo. A gente tem perguntas que as pessoas mandaram, mas antes de mais nada eu queria saber o seguinte: qual o erro clássico das pessoas na hora de montar um currículo? O erro clássico é querer inovar. Então as pessoas querem chamar a atenção. E aí eu sempre faço a simbologia de uma festa. Você colocar uma melancia na cabeça, você vai chamar a atenção, mas não positivamente. Tá. Então você tem que ser discreto e chamar a atenção pelas suas qualidades. Tá. E não por alegorias, não é um carnaval como a gente viu agora recentemente. Boa, Ricardo. Então, você passar as informações de forma objetivas e claras. Tá, então esse continua sendo o melhor conselho, né? Com certeza. Tá. Temos perguntas que nós gravamos nas ruas, vamos ver. Oi, meu nome é Raul e eu queria saber o que eu coloco no currículo na parte de experiências quando eu estou procurando o primeiro emprego. O Raul. Raul, quando você está procurando o primeiro emprego, vou falar até olhando para ele ali na câmera, ele deve estar nos assistindo. Boa. A gente não tem muita experiência para citar. Então as experiências pessoais são relevantes. Se você já é um profissional que tem muita experiência, as pessoais geralmente não têm relevância. Mas como você não é, primeiro emprego, então você coloca as suas experiências pessoais, desde viagens pessoais, trabalhos voluntários, ou até mesmo cursos ou bicos até que você possa ter realizado. Mas vamos supor, eu estou montando o meu primeiro currículo, não tenho experiência, coloco as minhas experiências pessoais. Que experiências? De viagem? Viagem pode ser. Como eu coloco num currículo uma experiência de viagem? Por exemplo, viajei para a Bahia. Bahia já não é tão interessante, mas se ele teve uma viagem internacional, por exemplo, é interessante. Viagens nacionais não vão agregar dentro de um currículo. Não? Tá? Não. Olha só. Então uma viagem internacional... Preconceito, tô brincando. É um preconceito. É um preconceito. Então uma viagem internacional, isso, por exemplo. Por quê? Porque ele teve uma vivência e uma amplitude de visão. Então isso é um diferencial. Então essa viagem me proporcionou uma experiência cultural. Exatamente. Que vai me dar mais bagagem, digamos. Mais bagagem e você vai enxergar o mundo de forma mais ampliada. Tá. Outra experiência pessoal, fiz curso de mergulho. Eu sempre falo que a relevância você tem que mensurar. Então, se você tem outros cursos mais importantes que você fez, você não vai encher linguiça com curso de mergulho. Sabe por que eu dei esse exemplo? Porque eu tenho uma amiga que é engenheira. Certo. E ela colocou no currículo dela que ela tinha feito curso de mergulho. Ela foi trabalhar na Petrobras, nas plataformas, para fazer inspeção. Então, assim, precisaria de uma engenheira... Desculpa te interromper. Não. Você precisa sempre verificar para qual emprego você está se candidatando. Isso. Então, por exemplo, para o emprego da Petrobras, é importante, é relevante o mergulho. Perfeito. Só se ela fosse uma engenheira civil para uma construtora, não ia ter relevância. Tá. Então, precisa mensurar o que você tem de experiência e o que pode ser importante para aquele trabalho. Obviamente que no caso de um jovem de 17, 18 anos, normalmente ele não tem muita experiência. Exato. Então ele vai citar o máximo de experiência que ele tem. Então um curso de mergulho, uma viagem internacional, uma ajuda que ele dava para a família dele no mercadinho, por exemplo, de forma ilegal. Estou tentando fazer... Ilegal não, de forma sem registro. Tá. Informal? Tá? Informal, é essa palavra. Eu estava tentando, assim, pensar com a cabeça de quem tem pouca idade, não tem experiência e quer arrumar um emprego. Então, ajudei a minha família no mercadinho e tal. É relevante. Exatamente. Fiz uma viagem internacional também. Trabalho voluntário. Trabalho relevante. Voluntário, tá. Então, são vivências que podem agregar. Perfeito. Eu sempre falo que você precisa fazer uma autoanálise. Se eu tenho, eu sempre digo, talvez a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas se eu tenho doutorado e mestrado, eu não preciso falar a escola que eu me formei, no colegial. Mas se eu não tenho faculdade, eu preciso falar da escola que eu me formei. Tá. Então, é relevância dentro do que você tem de coisas importantes para apresentar para um possível empregador. Perfeito. Próxima pergunta. Eu queria saber o que eu tenho que escrever na parte do objetivo do currículo. Boa. Boa pergunta. Bom, olhando para a câmera novamente. O objetivo tem que ser objetivo. O que você quer? Você quer trabalhar na área financeira? Objetivo, área financeira.
Você aceita ser um assistente ou um gerente financeiro? Então você deixa só área financeira. Você só aceita ser gerente? Então, gerente financeiro. Então você tem que se perguntar primeiro qual é o seu objetivo e depois descrever para o seu currículo. Nada com sinceridade? Com sinceridade. Tá. Com sinceridade. Não pode mentir, né? Se você mentir, você vai conseguir a entrevista, mas quando você chegar na entrevista, o recrutador vai identificar a mentira e vai te desclassificar. Então, mentira no currículo não é uma boa. Ah, mas vai me abrir portas. Vai abrir e vai fechar totalmente para você. Fecha totalmente? Totalmente. Quando descobre uma mentira, acabou, você não tem mais chance de passar naquele processo seletivo. É o que a gente diz, te queima. Exatamente. Ah, então não pode mentir no currículo. Vai para a lista do PTA. É um documento, né? Exatamente. O currículo é um documento. Você está fazendo uma falsificação até de um documento. Perfeito. Então, e fala um pouco, não sei se a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre um pouco de abrangência na parte de objetivo. Então, não estou conseguindo emprego, quero ser um pouco mais abrangente. Pode. Pode, mas com certa precaução. Então, se eu colocar, por exemplo, financeiro, objetivos, financeiro, administrativo. Ok, são duas funções, mas que têm similaridade. Agora, se eu colocar médico e professor de educação física. Não, aí... Opa, o cara está tirando para tudo que é lado, está sem foco. Bom senso e foco. Foco e profissões que têm relação. O ideal é que você escolha uma das profissões. Mas se você quer dar uma abrangência maior, profissões relacionadas. Perfeito. Mas a gente também começa a assumir responsabilidades. Com certeza. Como que eu posso, no currículo, deixar claro que eu sou uma pessoa responsável e comprometida? Porque a pessoa não me conhece, ela só vai ter o documento. Ótima pergunta. Você dizer que você é comprometida, que você é uma pessoa responsável, não tem valor nenhum. Porque você está se autoelogiando. Você não vai dizer, eu sou irresponsável e não sou comprometido. Perfeito. Então, eu sou contrário a colocar qualquer tipo de elogio ou característica que seja caracterizado como um elogio. Tá. Eu acredito que você, através da sua descrição, onde você põe o que você trabalhou, aonde você trabalhou, quanto tempo você trabalhou, que cursos que você realizou, isso que demonstra se você é uma pessoa comprometida ou não. Então, as informações vão fazer com que o empregador chegue a essa conclusão. Exatamente. Não sou eu que tenho que falar. Exatamente. Tá. E depois, é uma coisa importante, o empregador, depois dele ler o seu currículo, te entrevistar, e ele gostar de você, ele vai ligar para as outras empresas para confirmar se essa impressão é verdadeira. Ah, claro, vai checar. Exatamente. Mais uma pergunta, vamos ver. Jéssica, eu queria saber se eu posso colocar uma foto no meu currículo. Uma foto. Foto não é indicado. Por quê? Então, hoje convencionou-se que currículo não se coloca foto. Só se você está se cadastrando num site, normalmente os sites pedem foto, mas um currículo impresso ou um currículo que você manda por e-mail não se coloca foto. Apenas se for, por exemplo, empresas que querem, como as meninas tiveram aqui anteriormente, modelos, ou hosters, ou coisa que você trabalha com a sua imagem. Tá. Se você não trabalha com a sua imagem, você não coloca foto, só se for através de um site que solicita também essa foto, normalmente eles solicitam. Perfeito. Próxima pergunta. Oi, eu sou a Amanda e eu quero saber se eu posso colocar no currículo cursos que eu parei na metade. Bom, tudo jovenzinho, tá vendo? Exatamente, são os que têm mais dúvidas. Claro. Amanda, para você, se você fez um curso, por exemplo, de engenharia por 2 anos e parou, e você não fez um outro curso, é relevante esse curso. Tá. Agora, se você fez 2 anos desse curso e depois fez uma outra faculdade, se formou, tem mais 4 cursos mais importantes do que esse, você não coloca. Por quê? Porque o currículo é uma propaganda. Tá? Então ele tem que chamar atenção, você tem que chamar atenção para as coisas mais relevantes. Se você colocar muita informação, talvez ele perca a atenção de informações relevantes. Tá. Não é um dossiê da sua vida, Não né? é um dossiê, é uma propaganda, é um comercial. Então você tem que atrair esse recrutador para querer te conhecer e não explicar tudo. Esse que é o principal erro, as pessoas também quererem explicar tudo dentro de um papel. Não, você vai chamar a atenção e depois você vai explicar na entrevista. Tá. Próxima pergunta. Meu nome é Letícia, a pergunta é: posso utilizar o mesmo currículo para diversas oportunidades? Ah, isso é interessante, hein? As perguntas estão boas. Letícia, você pode, mas não deve. Então, você vai colocar as informações relevantes àquele emprego que você quer. Então, se você faz um currículo, você está em dúvida entre, por exemplo, engenharia e administração. Tá. Ela vai colocar
no currículo que ela quer para a administração algumas informações mais relevantes para a área administrativa. Tá. E ela vai colocar no currículo de engenharia informações mais importantes para a área de engenharia. Eu faço uma brincadeira sempre, quando você sai com um possível namorado, uma possível namorada, você geralmente adequa o papo aos interesses daquela pessoa. Sim. Você não está mentindo, você está direcionando aos interesses. É a mesma coisa com o currículo. Tá. Então, talvez seja o caso de ter vários currículos, dependendo dos vários empregadores. Se você tem interesse de áreas diferentes, você faz currículos diferentes. Tá. Vale a pena, então, investir tempo, Com certeza. capricho nisso. Com certeza. Pode Porque fazer a diferença. como eu falei, a gente teve aqui recentemente o comercial do ômega 3. O merchan do ômega 3 e isso. Então, ela fez o merchan, chamou a atenção. Sim. E aí depois as pessoas vão pesquisar, vão entrar, vão comprar. O currículo tem que ser visto dessa forma. Você tem que atrair a atenção através desse merchan ou dessa propaganda, que é essa página ou 2 páginas de papel no máximo. Adorei. Ricardo Carpati é especialista em recursos humanos. O Facebook dele é Gabor RH e o Instagram é @Ricardo Carpati, Carpati com K e T mudo. @Ricardo Carpati. Muitíssimo obrigada. Todas as vezes que eu fiz currículo na vida, eu fiquei segura. Ficou Não tem insegura? jeito, fiquei insegura. Porque é isso. Me procura. Se você precisa, não vai precisar mais. Mas Deus se você permita tiver que alguém, não, você me pode procura. deixar. Boa.